Graça e muita paz, eleitos do Senhor, abençoados, príncipes e princesas, reis e rainhas. Estamos aqui mais uma vez agora, desta feita, para que eu, Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, faça uma pergunta para você. Ok? Diz uma coisa: você se considera templo de Deus ou é uma estimação, ou tem estimação aos templos construídos de pedras, blocos, tijolos e cimentos? Antes da cruz, o reino de Deus estava entre os homens, mas após a cruz, ele está dentro dos homens. Antes ele estava no meio dos homens, agora ele está dentro dos homens. Qual é a sua opinião? Deixe seus comentários aí, ou depois você manda um direct para mim ou algo parecido. Mas a gente vai ler um textinho aqui que eu estive examinando essa semana, eu estive fazendo uma pesquisa aí, né? E li um texto interessante, interessantíssimo, de perguntas que já fizeram para mim. Mas como já faz muito tempo, a gente comentou assim, por partes, entendeu? Hoje a gente vai tentar falar um pouquinho mais. Tudo isso a gente vai ver baseado no contexto, né? Não no texto só, no contexto de Efésios 2. Efésios 2, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Quando Jesus ressuscitou, né, logo após sua ressurreição, quando do início do movimento religioso, que Deus nada possui, os homens dissolutos, mercenários corruptos de entendimento se fizeram lideranças eclesiásticas, criando a fábula de ser necessária uma construção de pedra, apelidando-a de igreja, e mais precisamente adornando-a numa santidade mórbida como templo de Deus. Desta forma, por centenas de anos se tem iludido, enganado, né, o povo, apoderado violentamente ou fraudulentamente, possuindo sem direito, usufruído por usurpação da inteligência, a razão e da fé de pessoas incautas, inconstantes, meninos da fé. Enfim, verdadeiros tolos que se abstêm de buscar entendimento de Deus pela simples razão de ter o que apalpar, ver, sentir na carne, para a satisfação do ego religioso ou ego espiritual. É complicado porque, como eu sempre falo, Deus criou tanto um com entendimento como pessoas sem entendimento. E com certeza, logicamente, que pessoas sem entendimento refutarão esse pensamento, né? Mas cada um tem a sua opinião. Pode concordar, discordar, eu sempre falo aqui, tá bom? Não fique chateado comigo, não. Apenas, você não concorda, mas eu estou fazendo uma pergunta aqui, tá certo? Eu não concordo com você, Hélio, porque é assim. Tudo bem, eu vou aceitar, eu estou aqui para aprender. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, está dizendo que nós, com entendimento na graça, estamos aqui para responder e não para debater. Tanto é que hoje a gente está fazendo uma pergunta, eu já tenho a minha posição em Cristo. Agora, e a sua? Esta corrupção religiosa da necessidade de um local específico, da obrigatoriedade firmada apenas por homens, firmada tempo, né, de pedra, e o que por um sofisma, argumento capcioso que se usa para enganar e assim
induzir os tolos a dadivar, entregar benesses ou aquilo que vem sem trabalho, ou a financiarem a manutenção desses galpões religiosos e seus proprietários. É manipulado através da antiga aliança de Deus com Israel. É o antigo pacto, né? Quando fala em aliança, é antigo pacto, Antigo Testamento, como quiser. Mas antigo, já não. Se não é novo, não é antigo, já não vale mais. Com base no Templo de Jerusalém, né? Requerido por Deus e construído por Salomão. Isso aí está lá em 1 Crônicas 22. Porém, aliás, entretanto, todavia, contudo, esse templo já não faz mais, não se faz presente, foi derribado e destruído. Portanto, hoje, né? Vamos lá. Portanto, hoje, nesse tempo presente, com o advento da graça que nos trouxe Cristo, após sua morte na cruz e ressurreição. Isso eu estou falando da nova aliança, tá? Tornando-nos os que o seguem, os que foram alcançados por ele, por Cristo ressurreto, né? A morada do Espírito de Deus já não se fazem necessárias, não se faz templo de pedra, tijolo, tal, não, nada disso. Não sei onde é que as pessoas, eu até sei, é no antigo pacto, né? Você fala aqui em 1 Coríntios 3, 16, 17, está dizendo que você é o templo de Deus. 6 e 19, de 1 Coríntios também está dizendo, 6, 19 e 20. Diz a mesma coisa. Não sei por que as pessoas refutam e falam que, não, mas peraí. Aí volta lá para Gênesis, volta para não sei para onde. Eles estão querendo costurar o véu que já foi rasgado. Porque está falando do tempo de Salomão. Então eu já falei também, se você está em duas alianças, você tem adultério. Adultério espiritual, não tem. Aí não adianta você ficar pagando dízimo, oferta e não sei o que. Você sabe, você não vai. Ué, você já é. Para que fazer isso? Quer servir a Deus? Você tem como fazer isso sem ir na igreja. Nessa de pedra, congregar, eu sou contra? Não. Mas você vai congregar como igreja e não na igreja. Você vai lá, mas todo mundo tem direito, que nem em graça. Eu penso alguma coisa, você pensa da mesma passagem, você tem uma outra ideia e a gente debate. Mas você vai na igreja, quem é que fala só? Aquele que é um guloso lá, né? Só ele que entende, só ele que é o seu elo com Deus. Negativo. Ele está em você, não está só nele, não. E pior é que às vezes tem pessoas que, né, como já aconteceu comigo, pessoas ligarem para o pastor e eu, naquele momento, estava falando com ele, quando eu estava no sistema, atender o telefone e alguém falar, escuta, eu queria falar com o pastor assim, porque eu estou a fim de comprar uma geladeira, eu não sei se eu compro branca, marrom, eu queria perguntar para ele, né, porque o homem de Deus tem cabimento? Eu falei aqui de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, né? Está escrito assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Em Hebreus capítulo 3, está escrito também assim, mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual essa casa somos nós, se tão somente conservamos-nos firme e confiante e a glória da esperança até o fim. Eu não entendo. Vai falar para alguém agora, se alguém vai querer falar, não, lá em Gênesis está dizendo assim, que não sei o quê, Josué, Salomão, blá, blá, blá. E é naquela época. Já foi, já acabou, já era. Porque
dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Isso nos interesses da Igreja de Cristo que edificou. Amém? Ok, vamos lá. A religião crê, né? Ela crê e ensina que o reino de Deus é um lugar físico a ser alcançado após a morte, a nossa morte física. Mas é mais um engano da religião. Como eu sempre falo, a religião é desgraça da graça. E da sua vida também. Antes da cruz, o reino de Deus estava entre os homens, né? E hoje ele está dentro dos homens. Pois somente Cristo tinha um Espírito. O reino já havia chegado, só que estava em Jesus, manifestado em carne, nascido de mulher. Maria, né? O Espírito ainda ele não havia sido dado aos homens. Eles estavam se referindo, Cristo estava se referindo, Deus, ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Antes, então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Leia lá, eu falo o texto, né, mas tem que ler tudo. O João capítulo 7, verso 39, mais especificamente está o que eu li agora, mas leia o capítulo todo. Lá em Lucas, né, em 20 e 21, Lucas 17, versículos 20 e 21, diz assim no 20: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. É difícil entender? Só a graça mesmo. Estava oculto antes da cruz, mas após a cruz já está dentro dos eleitos de Deus. E tem abençoado aí que prega assim com a sapiência, sei lá de quem, do homem também, né? E engana meio mundo. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Esses que refutam os homens da graça, os pregadores da graça, são esses aí, cães gulosos. Eles não têm o Espírito de Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Tudo, veja bem, tudo isso que a gente está falando está na nova aliança. Nós estamos vivendo em 2021. É complicado, muito complicado. Nós que cremos em Cristo estamos vivendo plenamente no reino de Deus, que está dentro de nós. Porque o reino de Deus não consiste, eu sempre falo isso, né? O reino de Deus, lá em Romanos 14, 17, diz isso aí. Porque o reino de Deus, ele não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz, na alegria, no Espírito Santo. É complicado. Às vezes eu fico vendo aí pregações de líderes religiosos, sacerdotes na realidade, né? Que fala coisas, chora e vai, e vem e mexe. E as pessoas, elas acreditam, eu não sei como. Quer dizer, tem golpe da carochinha aí, tem gente que crê em Papai Noel, gnomo, duende, sei lá o quê. Entendeu? Nota de R$3, R$6. É fácil para eles, né? Eles hipnotizam. Uma certa vez, Danilo Gentili perguntou, em entrevista ao Silas Malafaia, perguntou para ele, lógico que quando tem um contexto sem texto sem contexto é um pretexto para heresia, correto? Ok. Aí ele perguntou assim, mas o senhor como deputado tem
pouco tempo, deve ser. Não, eu nunca fui deputado. Deputado é meu irmão. Ele é deputado, agora acho que já faleceu, né? Porque quando você faz parte de um partido, você é manipulado. E eu sou inteiro, eu manipulo, eu não sou manipulado. Essa foi a resposta dele, tá certo? E as pessoas passam batido, porque a gente tem que entender. É a mesma coisa que eu estou sempre falando aqui de Hebreus 10, 25. As pessoas falam, mas o Hélio é herege, o Hélio é desegrejado, porque não sei o que, está desviado, graças a Deus. Porque quando você lê assim como se fosse uma revista Melodia ou algo parecido, né? Você não... Mas está escrito assim para você congregar como igreja e não na igreja. Presta muito bem atenção nisso. Existem traduções e traduções, né? Tem traduções que nem tem como e nem na. Já fala logo que a gente deve congregar, não deve fazer que nem muitos que estão por aí que deixam de congregar e tal. Então aí fica bem complicado mesmo. Essa paz de Cristo dentro de nós, que significa um leão pastando com um cordeiro. Quando você tem paz no Espírito, né? Esse Espírito que habita em nós, ele nos dá uma paz tão grande que você, mesmo vivendo dentro de uma guerra, você está sossegado, você está em paz, tranquilo, tranquila. Mas não. Se você... Vamos ler novamente, 1 Coríntios 2,14. Se você não estiver nesse contexto, ou nesse texto, né? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Ok? Eu espero que essa minha colocação, eu já tenho a minha posição em Cristo, certo? Coloco você para meditar. Ative a mente de Cristo. Você que, com a simplicidade desse canal, a minha, às vezes eu me revolto, eu fico meio nervoso com pessoas, eu não sei, como tem advogados, engenheiros, pessoas que são estudadas e tal. Vai um abençoado, um João Ninguém, sabe, que diz que tem adelão de teologia, de bacharelado, sei lá o quê, que é o elo entre Deus. Silas Malafaia, eu falo muito do Silas, né? Mas não, tem um monte por aí. Eu falo do Silas porque é televisivo ou conhecido. Então, com certeza alguém que está vendo agora já viu essa passagem, já sabe. Ele naquela época que ele usava bigode ainda, ele disse uma determinada vez que um piloto de avião, ele estava indo para não sei para onde aí, de avião e tal, e aconteceu de ele pegar e ir na cabine, porque o comandante era membro da igreja, tá certo? Ele foi lá e foi bater um papo com o comandante. Aí ele falou, batendo no peito, ele disse, não, lá eu respeito o homem. Tanto é que ele saiu do banco e foi lá na cabine, né? Respeito, desse jeito. Agora aqui tem que bater continência para mim. O que muda sou eu. Aí, tá certo? E Deus, Ele fez você, a mim, de tempo, morada dele. Você é livre, mas ali você não é livre. Você tem que obedecer. Você entendeu? Mais uma vez, vamos ler aqui só para a gente encerrar. 1 Coríntios novamente, 2,14. Não, vamos fazer melhor. 14,17 de Romanos. Porque o reino de Deus não consiste em comer, beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Às vezes, eu vejo, principalmente o pessoal da Universal, o pastor sai do culto, eles mesmos, os diáconos, e vai para uma lanchonete, para um restaurante, tomar cerveja, uísque. Aí você passa e fala, não, está em pecado. Não,
Eles fazem isso porque eles estão sabendo que não vão para o inferno. Está errado. Prega que não pode, mas está super errado. Só que não é só uma questão de você não depender desses homens, e sim de Deus, porque Jesus Cristo está em você. Está entendendo? Então, você é o templo de Deus. Beleza? A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Mais uma vez, a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Graça e muita paz. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. Até a próxima. E eu espero que comentem, analise. Também? Até a próxima, então.